Olá! No vídeo de hoje vamos apresentar um pouco sobre o Global Navigation Satellite System, o conhecido Sistema de Posicionamento por Satélites GNSS, que leva esse nome por sua origem inglesa. É um sistema de satélite que permite, através da indicação de coordenadas, que equipamentos forneçam a localização de determinado ponto na superfície terrestre. Para que o sistema funcione, é necessário um receptor e pelo menos 4 satélites para determinar as variáveis x, y, z e o tempo. Atualmente, a tecnologia conta com alguns sistemas de satélites, sendo os principais GPS, GLONASS e Galileu, que serão abordados agora. O GPS, sigla para Global Positioning System, é um sistema de navegação eletrônico que emite ondas de rádio, utilizado para fins civis e militares, que aponta as coordenadas geográficas de determinado local em tempo real. Ele surgiu no contexto histórico e econômico da Guerra Fria, inicialmente utilizado apenas para fins militares, e atualmente é um dos maiores sistemas de navegação do planeta. Seu sistema tem 3 segmentos: segmento espacial, segmento de usuário e segmento de controle. O segmento espacial condiz com o número de satélites em órbita. Atualmente, o GPS possui 31 satélites em órbita, divididos em 6 órbitas, mas já foram lançados mais de 62 satélites. O sistema de controle é formado por centros de controle em terra, que monitoram a órbita e a sincronia dos satélites, onde qualquer instabilidade é detectada e corrigida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O sistema de usuário é formado por uma antena que capta os sinais enviados pelos satélites e um receptor que decodifica o sinal em diferentes canais, civis e militares, além de também informar quais foram os respectivos satélites que mandaram os sinais e também informar ao seu usuário a questão de posicionamento, direção e velocidade do satélite. GLONASS. O GLONASS ele é um sistema de satélite russo. Ele fornece a posição e a velocidade de dados de objetos em qualquer ponto da superfície da Terra. Inclui também as regiões polares e do espaço que fica mais próximo da Terra. O seu principal objetivo é determinar a localização de objetos móveis ou estáticos por meio da medição e comparação da distância entre objeto e pontos de coordenadas conhecidas. A constelação GLONASS ela é baseada na existência de 24 satélites operacionais. Porém, apenas 18 cobririam o território da Rússia. Esses 24 satélites são posicionados equidistantemente entre 3 órbitas com 8 satélites cada um. E o que é GLONASS? Ele é uma sigla russa para Sistema Global da Navegação por Satélite. Essa tecnologia foi introduzida pela Rússia em 1982. Ela foi mais desenvolvida para atender os propósitos militares, mas com o passar do tempo foi usado para aplicações civis por causa do avanço da tecnologia, estando amplamente presente nos nossos celulares atualmente. Os seus segmentos são 3. Primeiro seria o segmento espacial, que ele é composto por 24 satélites em operação e distribuídos em 3 órbitas. O segmento de controle, que é formado pelas estações terrestres, que controlam e monitoram os satélites, corrigindo o relógio e as suas órbitas. E o segmento de usuário,
que são 2 usuários, o civil e militares mais autorizados, e 2 receptores e equipamentos, receptor de navegação, topográfico e geodésico. A sua cobertura global ela tornou-se completa apenas em outubro de 2011 por causa da restauração do sistema. O GLONASS se tornou um sistema alternativo do GPS americano e tanto um quanto o outro são operacionais. O projeto dos satélites GLONASS ele sofreu diversos melhoramentos ao longo do tempo, e a sua última versão, ou a mais atual, seria o GLONASS-K, que tem como vantagem, em comparação aos outros sistemas que são propostos, ser gratuito e na resolução máxima, que seria em decímetros. Primeiramente, o que é o Galileu? Então, ele é um sistema de navegação por satélite desenvolvido pela União Europeia e pela Agência Espacial Europeia. Ele é um projeto civil e foi uma alternativa às soluções existentes. Ele é composto por uma constelação de satélites que orbitam em volta da Terra e possui uma infraestrutura terrestre que inclui estação de controle e outros centros de monitoramento. Os satélites eles transmitem o seu sinal aos aparelhos compatíveis, e eles podem determinar sua posição em qualquer lugar do mundo. Histórico. Na metade da década de 90, a União Europeia percebeu a importância estratégica, econômica, social e tecnológica da navegação por satélite. O projeto ele teve origem na década de 90 após a percepção da União Europeia de que a decadência por sistemas estrangeiros de navegação por satélites poderia colocar em risco a sua soberania. Sendo diferente das outras que tiveram origem para objetivos militares, o Galileu foi proposto para fins civis, comerciais e de segurança. A parceria com a Agência Espacial Europeia com a Comissão Europeia resultou no sistema de aumento EGNOS, que tinha o objetivo de melhorar o desempenho do GPS na região europeia nas atividades de navegação aérea. Buscando um sistema global, a União Europeia buscou a cooperação com os Estados Unidos no desenvolvimento das próximas gerações, e a decisão do governo norte-americano de não autorizar devido a seus fins militares levou a União Europeia a desenvolver o seu próprio GNSS. 3 razões foram citadas: a de aumentar o controle europeu sobre os sistemas de navegação, que é necessário em situações críticas de segurança, assegurar serviços de posicionamento à população europeia ao longo do prazo, sem depender de possíveis mudanças na política norte-americana que pudessem afetar o GPS, apoiar a competitividade da indústria europeia no mercado mundial de navegação por satélite. Então, surgiu daí o sistema Galileu, cujo nome é uma homenagem ao astrônomo italiano Galileo Galilei, que foi o primeiro que descreveu como o movimento regular de 4 satélites poderiam ser utilizados na determinação da longitude. Ele enfrentou diversos desafios, incluindo atraso no cronograma, questões técnicas e disputas sobre financiamento e governança entre os países membros da União Europeia. Apesar disso, o sistema lançou os 2 primeiros satélites em 2011, seguido por mais 2 em 2012. Em dezembro de 2016, ele começou oficialmente a operar com oferta de sinal fraco. E em outubro de 2018, mais 4 satélites foram colocados em órbita, o que elevou o número de equipamentos ativos para 18, e possibilitou a cobertura global a partir de 2019. Em dezembro de 2023, 23 satélites estavam em operação, enquanto modelos antigos começaram a ser usados como backup. Serviços do Galileu. Segundo o cronograma da União Europeia, o Galileu prevê a oferta de 7 serviços principais. Entre eles estão, então, o Serviço Aberto, OS, que ele é o acesso gratuito e projetado para serviços de posicionamento e cronometragem. Aí temos também o Serviço de Alta Precisão, aí, que é o RAS, ele é um sinal de navegação adicional que pode ser criptografado para acesso controlado. Serviço Público Regulado, PRS, que ele é restrito a usuários autorizados pelo governo e projetado para aplicações sensíveis que requerem alta continuidade do serviço. O Serviço de Busca e Resgate, o SAR, que é a contribuição do Galileu para o Sistema Internacional de Detectação de Alerta Sonoro baseado em tecnologia por satélite. Serviço de Autenticação Comercial, o CAS, ele é complementar ao OS e ele fornece acesso controlado a funções de autenticação aos usuários. E o Serviço de Satélite Alerta e Emergência, o EWSS, que ele é para a transmissão de alertas em situações de emergência em nível mundial para todos os celulares ou aparelhos habilitados. De acordo com o projeto da União Europeia, ele oferece vantagens em relação aos outros sistemas de navegação.
incluindo maior precisão de dados, melhor cobertura em latitudes elevadas e uma garantia de oferta e serviço público para os civis. Ele é compatível e interoperável com o GPS e outros sistemas de navegação por satélite. Segmento espacial. Quando ele estiver totalmente implantado, ele terá uma constelação de 30 satélites em órbitas médias, incluindo 6 satélites de reserva distribuídos homogeneamente em 3 planos orbitais. A constelação ela foi implantada visando obter boas condições geométricas para uma escala global, possibilitando ao usuário precisão e disponibilidade adequada. Sinais e serviços. Então aqui, só para a gente ter uma ideia, nessa imagem abaixo de mim a gente tem 4 exemplos. A acurácia alta, quando os pontinhos estão próximos ao alvo. A acurácia baixa, quando os pontinhos estão juntos, mas eles estão muito longe do alvo. Precisão alta, os pontinhos estão próximos e estão quase próximos ao alvo. E precisão baixa, quando os pontinhos eles são muito dispersos. Então, sobre os sinais e serviços, a gente tem o serviço aberto, que ele é um serviço básico de posicionamento disponível gratuitamente nas bandas E1, E5 e E5B, E5A e E5B. Temos também o serviço de alta acurácia, que ele é complementar ao OS e adiciona um terceiro sinal criptografado na banda E6, disponível para fins comerciais. O serviço público regulado, que ele é um serviço de posicionamento restrito, acessível apenas para usuários autorizados pelo governo europeu. Serviço de busca e resgate, que é o serviço de suporte ao Compass SARSAT, que ele é um serviço de busca e resgate internacional, liderado pelos Estados Unidos, Rússia, Canadá e França, onde os satélites são capazes de rastrear sinais eletromagnéticos e código de emergência. Então aqui, só para a gente ver os códigos de modulação, os sinais de serviço aberto E1B e E1C, eles são acessíveis a qualquer usuário. O canal de dados E1, ele transporta, além das mensagens de navegações tradicionais, informações de integridade e dados criptografados no serviço de alta acurácia. O código modulado E1A ele é acessível apenas aos usuários públicos regulados. De maneira similar, 3 códigos são modulados na portaria E6, sendo um deles reservado ao serviço público regulado E6A e outros 2 para os serviços de alta acurácia, E6B e E6C. Sinais E5 eles carregam 4 componentes, um par de canais de dados e piloto nas bandas E5A e E5B, todas acessíveis ao serviço aberto. Os componentes dos sinais E5A e E5B eles são modulados na portadeira E5 pela técnica ALT-BOC, com lóbulos principais separados em 30 e 69 MHz, o que faz com que os efeitos de multicaminhamento sejam reduzidos e a quantidade de rastreio sinal aumentada. Então, nós temos 3 mensagens de navegação, sendo elas INAV, FNAVE e C/9. As referência, então, o sistema de referência do Galileu ele foi estabelecido com precisão compatível à versão mais atual do Sistema Internacional de Referência Terrestre a um nível de 3 centímetros. Segmento de controle. Ele é composto por um segmento de controle terrestre para controle da constelação e um segundo segmento de missão terrestre, que é responsável pelas tarefas relacionadas à análise do serviço aberto Galileu. Os experimentos iniciais, eles mostraram que o Galileu ele proporciona resultados muito similares ao GPS em acurácia no posicionamento por pontos simples. Os resultados menos acurados, eles podem ser possivelmente justificados pelo número de satélites rastreados, que teve uma média entre 6 e 7 para o Galileu e entre 10 e 11 para o GPS, de modo que a geometria de constelações GPS favorecia a estimativa de posição do receptor.